O Affine é o que é de mais moderno e prático para eliminar gordura localizada. Os ativos do Affine vão acelerar o seu metabolismo, dando a você mais energia e disposição. É por isso que você queima 1,5 kg por semana, de forma prática e saudável. Quer eliminar 1,5 kg em apenas 7 dias? Eu lanço o desafio Affine para você que quer emagrecer. Ligue agora! O Affine faz você desinchar, elimine e combate a celulite. Quer afinar de uma vez por todas? Ligue agora mesmo, não perca mais tempo não. Além da entrega grátis para todo o Brasil, você vai pagar suas compras em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, vai ter promoção especial, não perca tempo. Affine, se você quer, você pode, você consegue. Ligue agora. A cada passo que eu der, a tua mão me guiará. Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Pesquisa mostra a melhor avaliação do presidente Bolsonaro desde o início do mandato. Economia brasileira registra queda de mais de 10% no segundo trimestre de 2020. Número de desempregados no Brasil cresce 31% em 12 semanas. E ministro do STJ revoga a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da mulher dele. No esporte, os gols que encerraram a segunda rodada do Brasileirão. É agora no Mundial News. Olá, uma ótima noite para você. O presidente Jair Bolsonaro atingiu a melhor avaliação desde o início do mandato, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada na última noite. Segundo a pesquisa, o número de eleitores que consideram o governo ótimo ou bom teve alta, com 37%. E o daqueles que veem o governo como ruim ou péssimo caiu, com 34%. Outros 27% consideram o governo regular. Realizada em 11 e 12 de agosto, a pesquisa ouviu 2.065 brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E uma outra pesquisa realizada pelo Instituto mostra que a maioria dos beneficiários do auxílio emergencial usa o benefício para comprar comida. Também divulgada nesta quinta-feira, a pesquisa mostra os seguintes percentuais para o uso dos R$ 600. 53% para a compra de alimentos, 25% para pagamento de contas, 16% para pagamento de despesas da casa, 4% para outras despesas e 1% para a compra de remédio, máscara e álcool em gel. 44% dos entrevistados responderam que o auxílio é a única fonte de renda deles. Mais de 4 milhões de beneficiários receberam novas parcelas do auxílio emergencial nesta sexta-feira. Foram creditados na conta Poupança Digital da Caixa a primeira, segunda, terceira e quarta parcelas para nascidos em agosto, que fazem parte do ciclo 1 do novo calendário. Outros 96 mil nascidos em agosto, que fazem parte do último lote liberado, também vão receber.
A economia brasileira registrou um tombo de quase 11% no segundo trimestre de 2020, de acordo com o Índice de Atividade Econômica divulgado pelo Banco Central nesta sexta-feira. Esse indicador é considerado uma prévia do desempenho do PIB, o Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, e serve para medir a evolução da economia. O resultado oficial do PIB do segundo trimestre vai ser divulgado pelo IBGE em 1º de setembro. Caso seja confirmada a retração do PIB no segundo trimestre deste ano, o Brasil vai entrar oficialmente em recessão técnica, isto é, recuo do nível de atividade por 2 trimestres consecutivos. Nos 3 primeiros meses de 2020, a economia já havia tido retração de 1,5%. A queda da atividade econômica se dá em meio à pandemia, que tem derrubado a economia mundial e colocado o mundo no caminho de uma recessão. E é exatamente o que já acontece com a Polônia. O país europeu entrou em recessão econômica após registrar queda histórica do PIB. Esse é um dos destaques internacionais desta sexta-feira. Confira agora no Giro Mundial. A primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou hoje que vai estender as restrições do país após as novas notificações da Covid-19. Desde terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou 30 contágios transmitidos localmente. As medidas determinam que somente serviços essenciais funcionem. No mundo todo, o coronavírus já infectou 21 milhões de pessoas. A quantidade de recuperados chegou a 13 milhões. As cidades francesas de Paris e Marsala foram classificadas como áreas de circulação ativa do coronavírus. A classificação permite que autoridades locais imponham restrições mais rígidas, como movimentação limitada, fechamento de restaurantes, bares, além de outros comércios. Os 2 municípios correspondem a mais de 60% dos casos da Covid-19 na nação europeia. A Polônia entrou em recessão econômica após uma queda histórica no Produto Interno Bruto do país. O PIB teve um prejuízo de 7,9% nos últimos 3 meses. Esta é a primeira vez em 30 anos que a nação registra um dano grande. Nos últimos 2 anos, a Polônia apresentou saldos positivos e se tornou a maior economia da Europa Central. A Argentina deve continuar sem voos domésticos e internacionais. O ministro de Transportes do país informou que inicialmente a nação deveria voltar a receber viagens em novembro, mas afirmou que com o aumento de casos da Covid-19, os voos vão ser autorizados somente quando uma vacina estiver disponível. A expectativa é que só no ano que vem as atividades retornem ao normal. Os recentes objetos voadores não identificados nos Estados Unidos vão ser investigados. O Pentágono lançou oficialmente hoje uma força-tarefa para tentar identificar as naves. Vale ressaltar que os objetos não significam necessariamente que as espaçonaves sejam de alienígenas. Especialistas suspeitam que sejam drones que tentam espionar as bases norte-americanas. Fechando o Giro Mundial, sextou nos Estados Unidos. A AMC, maior rede de cinemas do mundo, vai reabrir suas salas de cinemas. Quem quiser assistir um filme vai pagar apenas 15 centavos para entrar. A empresa vai abrir mais de 100 locais para exibição de curtas e longas metragens. A AMC já divulgou que vai exibir A Origem, Pantera Negra, De Volta para o Futuro e Star Wars, O Império Contra-Ataca. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o número de desempregados no Brasil diante da pandemia teve alta de 31% em 12 semanas. Isso corresponde a um aumento de aproximadamente 3 milhões de brasileiros sem trabalho no país no período. De acordo com a pesquisa, na última semana, de julho, havia 12,9 milhões de desempregados no país, 550 mil a mais que na semana anterior. Uma alta que corresponde a 4%. Com isso, a taxa de desocupação ficou em 13,7% na penúltima semana de julho, o que o IBGE considera como estabilidade do indicador em relação à semana anterior, que registrou 13,1%, mas com alta significativa frente à primeira semana de maio, com 10,5%. Com a pandemia e o isolamento social, a circulação de pessoas nas ruas e comércios diminuiu.
Por outro lado, a circulação de dinheiro, as cédulas, aumentou. Quer entender por quê? Eliane Munique e Marcos Carazai contam pra gente. Desde que a pandemia chegou no país, crises em várias áreas começaram a preocupar governos e a população em geral. Um exemplo disso é a própria economia. A força de demanda ou procura por bens e serviços cai, pois as pessoas ou não têm renda para gastar, estão perdendo seus empregos, ou elas estão com medo do futuro e poupando seus recursos e não gastando. Com essa queda no consumo, há uma queda, consequentemente, na produção e as empresas param de produzir e começam a mandar embora os funcionários, gerando mais desemprego ainda, o que cria uma bola de neve. E para que o país passasse por esse momento com menores impactos possíveis na economia, especialistas e economistas tiveram a ideia de imprimir dinheiro. Desde o início da quarentena, a circulação do dinheiro nacional já passou dos 55 bilhões de reais. O governo tem duas formas de emitir moeda. Ou ele emite moeda se endividando, emitindo títulos, né, e o mercado compra esses títulos a troco de uma taxa de juros e ele arrecada esse dinheiro e investe na economia, ou ele pode ampliar a sua base monetária, geralmente ampliando essa base monetária através de depósitos em contas correntes que serão transpassados para bancos comerciais que emprestarão para nós. Essas são as duas formas de imprimir dinheiro. As duas formas criam dívidas que no futuro o governo terá que compensar com a arrecadação de impostos. Houve uma alta de 21% em cerca de 2 meses. Antes das medidas de isolamento, as cédulas somavam pouco mais de 256 bilhões de reais. E em maio, saltou para mais de 311 bilhões de reais, o maior valor já registrado. Caso as previsões de órgãos internacionais se concretizem, este ano teremos a maior recessão mundial desde o ano de 1929. Nós temos duas alternativas, ou colapso econômico ou a expansão da base monetária e impressão de dinheiro para socorrer famílias e empresas. Primeiramente, socorrendo as famílias com esses auxílios emergenciais, essas rendas mínimas emergenciais que vem sendo discutido. E, em segundo lugar, socorrer empresas com capital de giros subsidiado com juros mais baixos. A questão é que as duas formas são necessárias nesse momento, pois a outra alternativa é um colapso econômico, uma recessão e uma possível depressão, que aí sim nós teremos um grave problema. Mesmo que se tenha mais dinheiro em circulação, os preços de mercadorias devem ser mantidos em época de pandemia, não havendo riscos de inflação neste momento. Esse consumo está muito restrito a alimentos e a bens de primeira necessidade, portanto não há risco de inflação no momento. À medida em que essa crise passar, aí viria o risco, mas nesse momento volta-se à austeridade fiscal, em que daí os gastos do governo e a ampliação da base monetária voltam ao normal. Mundial News vai para um rápido intervalo. Na volta você vai ver que o ministro do STJ revogou a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz. A gente já volta. Você é daquelas que vive passando gelzinho na barriga com papel filme para afinar a cintura? Tem gente rindo aí que eu sei, mas já fez isso e o pior, não adiantou nada. Quem nunca sonhou em ter uma cinturinha fina, não é mesmo? Agora chega de sonhar, porque o Affine chegou para te ajudar. Se você está cansada de brigar com a balança, não sabe mais o que fazer para emagrecer, conheça agora o Affine da Botanic Brasil. Você elimina até 6 quilos em apenas 4 semanas. Reduz 6 centímetros do seu manequim. O Affine é o que há de mais moderno e prático para eliminar gordura localizada. Os ativos do Affine vão acelerar o seu metabolismo, dando a você mais energia e disposição. É por isso que você queima 1,5 kg por semana, de forma prática e saudável. Quer eliminar 1,5 kg em apenas 7 dias? Eu lanço o desafio Affine para você que quer emagrecer. Ligue agora. O Affine faz você desinchar, elimine e combate a celulite. Quer afinar de uma vez por todas? Ligue agora mesmo, não perca mais tempo não. Além da entrega grátis para todo o Brasil, você vai pagar suas compras em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, vai ter promoção especial. Não perca tempo. Affine, se você quer, você pode, você consegue. Ligue agora.
conhece o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus? Se o seu smartphone ou tablet possui sistema Android ou iOS, agora você pode acompanhar tudo o que acontece em nosso ministério. É fácil ficar por dentro de todo o conteúdo da Igreja Mundial, de uma maneira rápida e simples. Você quer informação? Basta acessar em tempo real, em qualquer hora e lugar, toda a programação da TV e rádio da Igreja Mundial do Poder de Deus. Com apenas um toque, você se entretém com os melhores louvores. Pode ver fotos, acompanhar testemunhos e milagres emocionantes. Assistir aos nossos cultos ao vivo e assim exercitar a sua fé. E tem mais, interatividade. Tem uma opção específica. Você pode deixar a sua mensagem para o apóstolo Valdemiro Santiago. Também evangelizar e ajudar quem precisa de apoio, apresentando a palavra de Deus através do nosso aplicativo, que indica os horários das reuniões e os endereços das nossas igrejas mundial mais próximas para congregar. Ainda é possível fazer de forma segura e eficaz a sua doação para o sustento deste ministério. Acionando o ícone Doações, em seguida selecione uma das opções. Entre com o seu cadastro e depois escolha a melhor forma de pagamento: boleto bancário, cartão de crédito ou depósito bancário. Escolha uma e seja um mantenedor desta obra. Viu quanta praticidade? Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus e tenha tudo isto e muito mais ao alcance das suas mãos. O Banco Central aprovou a nova ferramenta para pagamentos instantâneos, que promete mais segurança e agilidade em operações financeiras. O Pix, como é chamado, vai ser mais vantajoso que o TED e o DOC e começa a funcionar a partir de 16 de novembro. Com o novo sistema, vai ser possível fazer pagamentos ou transferências de contas físicas ou jurídicas a qualquer hora do dia e até nos fins de semana e feriados. E o dinheiro entra ou sai da conta na mesma hora, em até 10 segundos. No Pix, não só o dinheiro vai imediatamente, como as informações daquela transação específica cursam imediatamente. Para utilizar o Pix para um pagamento, por exemplo, basta ter um QR Code ou criar uma chave com dados como nome, CPF, número do celular e e-mail. Simples assim, é possível também fazer uma transferência instantânea sem a necessidade de informar a conta e a agência bancária. Os bancos serão os responsáveis em disponibilizar a tecnologia do Pix. Além da agilidade e segurança, outra vantagem do sistema é econômica. Não haverá cobrança de taxas para os pagamentos de contas por meio do Pix, nos casos de pagador e recebedor serem pessoa física. E os bancos também vão gastar pouco para efetuar a movimentação financeira. Motoristas de vans escolares realizaram uma manifestação em frente ao estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, nesta sexta-feira. Em seguida, seguiram direção à prefeitura da cidade. O objetivo do ato é cobrar auxílio dos órgãos governamentais à categoria que está parada. Esses profissionais estão sem trabalho e renda desde o início da pandemia por causa da suspensão das aulas presenciais. E o ministro Félix Fischer, do Supremo Tribunal de Justiça, revogou nesta quinta-feira a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia de Aguiar. A determinação é para que o Tribunal de Justiça do Rio analise com urgência a situação dos dois. Enquanto isso, fica restabelecida a ordem de prisão de Queiroz e Márcia em regime fechado. Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Queiroz estava em prisão domiciliar desde 9 de julho. Na data, o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, concedeu o benefício a ele e à esposa, que estava foragida desde 18 de junho, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Anjo. E na Paraíba, o prefeito de Camalau, Alexandro Bezerra dos Santos, do PSDB, foi preso nesta sexta-feira. Ele é o principal alvo da Operação Rent-a-Car, desencadeada em conjunto pelo GAECO, pelo Ministério Público e pela Polícia Militar. A operação apura a ocorrência de crimes de falsidade documental,
fraudes em licitação e desvio de recursos públicos na prefeitura do município paraibano. Os contratos fraudulentos provocaram prejuízo aos cofres públicos no valor de quase 315 mil reais. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram encontradas uma arma e uma bolsa com muito dinheiro na casa de Alexandro. O Ministério Público estima em 60 mil reais o volume de recursos encontrados em poder do político. Vamos falar agora de saúde. Como é que está a sua, hein? Você sabia que no Brasil mais da metade da população está acima daquele que seria o peso ideal? Pois é, como a gente bem sabe, isso é uma combinação de atividades físicas com uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Mas com o avançar da idade, esse equilíbrio fica mais difícil. E aí é hora de buscar alternativas. A reeducação alimentar é uma delas. Consumir alimentos saudáveis, praticar exercícios, tomar água com frequência e estar com o psicológico sob controle são passos para se ter uma vida em equilíbrio. Mas quando algo não sai como esperado, os quilinhos a mais chegam e voltar ao peso apropriado parece estar distante da realidade. Pouco mais da metade da população adulta brasileira não está com o peso ideal. Muita gente acredita que seja por causa da idade ou ainda por causa do metabolismo um pouco mais lento, mas não é bem assim. O metabolismo ele não age, ele só reage. Então ele reage ao estímulo que a gente dá. Então, se o nosso metabolismo está lento, a gente tem que observar o que está acontecendo com ele, porque com certeza é um sinal de que algo você está fazendo errado ou algo não vai bem. Isabel tem 53 anos, é policial aposentada e viu a sua rotina mudar de repente. Da correria da profissão para dias mais ociosos, o peso aumentou. Ela já está há 10 anos na luta contra a balança e principalmente aos reflexos negativos quanto à sua saúde. Eu que não precisava de remédio para pressão, comecei a ter que tomar remédio para pressão. A estética é um detalhe perto do que a saúde, do que a gente perde em saúde, em qualidade de vida, porque é um cansaço descomunal. Eu sempre fui uma pessoa ativa, eu não me reconhecia mais. Dietas malucas fizeram parte dos seus cardápios e a procura por um profissional foi a melhor opção para se reeducar na alimentação, o que resultou na perca de 20 quilos. Uma das coisas que prejudica o emagrecimento depois dos 40 ou dos 50 ou de qualquer idade é você não pedir um auxílio profissional, porque a obesidade ela é uma doença. E como uma doença, você tem que procurar quem? Um profissional, a nutricionista, que é a melhor pessoa para te ajudar nesse processo, porque o seu organismo está desequilibrado. Em tempo de pandemia, o aumento no peso pode se intensificar ainda mais e muita gente vem passando por isso, mas pode ser visto como um momento de apostar nos dotes culinários. Eu vejo como uma oportunidade da gente realmente olhar um pouco para dentro e entender as demandas do nosso corpo, até mesmo o que ele fala, o que nos faz bem, o que nos faz mal. E aqui eu estou dizendo de tudo, não só de alimento, às vezes de acessos, de informações, de convívios, de contatos. Então é hora de realmente fazer um filtro mais fino e começar a estabelecer limites, melhorar suas rotinas, introduzir uma atividade física, aumentar o gasto energético, opções não faltam para fazer dentro de casa e começar escolhas saudáveis na alimentação. O nosso organismo sempre está disposto para o novo, basta querer e persistir. E é importante que a gente saiba que o nosso organismo ele está sempre disponível a reagir. Ele não entra em stand-by nunca, ele está sempre ligado, né? Então, se a gente oferece o estímulo correto, ele vai responder. Mais um fim de semana de inverno se aproxima e, com exceção da região sul, o sábado deve ser de muito calor em todo o Brasil. Confira agora na previsão do tempo. Neste sábado, a frente fria continua sobre os estados da região sul. Chuvas de forte intensidade podem ocorrer ao longo do dia. O maior acúmulo de água é esperado no centro-sul do Paraná e também no norte gaúcho. Nesses estados, as temperaturas devem ser amenas durante a tarde. Temporais rápidos podem ocorrer na faixa oeste do Acre, do Amazonas e também do estado de Roraima. Nas demais áreas da região, o sábado vai ser quente.
No Nordeste, chuvas de fraca intensidade podem ocorrer a qualquer hora do dia na faixa litorânea do sul da Bahia até o Sergipe. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% durante a tarde no sertão nordestino. No centro-oeste e no sudeste, o dia deve ter predomínio do sol. Apenas no litoral sul de São Paulo e também na capital paulista, há previsões para chuvas isoladas no final da tarde. Mínimas de 15 graus em Porto Alegre, 19 em Palmas e 25 em Macapá. À tarde, com exceção das capitais da região sul, o sábado de inverno vai parecer um dia de verão. Máximas de 29 graus em Belo Horizonte, 34 em Campo Grande e de 36 em Teresina. Mundial News vai para mais um intervalo rapidinho. Na volta tem as informações do esporte com os gols do fechamento da segunda rodada do Brasileirão. A gente já volta. Você é daquelas que vive passando gelzinho na barriga com papel filme para afinar a cintura? Tem gente rindo aí que eu sei, mas já fez isso e o pior, não adiantou nada. Quem nunca sonhou em ter uma cinturinha fina, não é mesmo? Agora chega de sonhar, porque o Affine chegou para te ajudar. Se você está cansada de brigar com a balança, não sabe mais o que fazer para emagrecer, conheça agora o Affine da Botanic Brasil. Você elimina até 6 quilos em apenas 4 semanas. Reduz 6 centímetros do seu manequim. O Affine é o que é de mais moderno e prático para eliminar gordura localizada. Os ativos do Affine vão acelerar o seu metabolismo, dando a você mais energia e disposição. É por isso que você queima 1,5 kg por semana, de forma prática e saudável. Quer eliminar 1,5 kg em apenas 7 dias? Eu lanço o desafio Affine para você que quer emagrecer. Ligue agora. O Affine faz você desinchar, elimine e combate a celulite. Quer afinar de uma vez por todas? Ligue agora mesmo, não perca mais tempo não. Além da entrega grátis para todo o Brasil, você vai pagar suas compras em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, vai ter promoção especial. Não perca tempo. Affine, se você quer, você pode, você consegue. Ligue agora. Conhece o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus? Se o seu smartphone ou tablet possui sistema Android ou iOS, agora você pode acompanhar tudo o que acontece em nosso ministério. É fácil ficar por dentro de todo o conteúdo da Igreja Mundial, de uma maneira rápida e simples. Você quer informação? Basta acessar em tempo real, em qualquer hora e lugar, toda a programação da TV e rádio da Igreja Mundial do Poder de Deus. Com apenas um toque, você se entretém com os melhores louvores. Pode ver fotos, acompanhar testemunhos e milagres emocionantes. Assistir aos nossos cultos ao vivo e assim exercitar a sua fé. E tem mais, interatividade. Tem uma opção específica. Você pode deixar a sua mensagem para o apóstolo Valdemiro Santiago. Também evangelizar e ajudar quem precisa de apoio, apresentando a palavra de Deus através do nosso aplicativo, que indica os horários das reuniões e os endereços das nossas igrejas mundial mais próximas para congregar. Ainda é possível fazer de forma segura e eficaz a sua doação para o sustento deste ministério. Acionando o ícone Doações, em seguida selecione uma das opções. Entre com o seu cadastro e depois escolha a melhor forma de pagamento: boleto bancário, cartão de crédito ou depósito bancário. Escolha uma e seja um mantenedor desta obra. Viu quanta praticidade? Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus e tenha tudo isto e muito mais ao alcance das suas mãos. E agora é hora de falar de esporte aqui no Mundial News. O Alisson Moura chega para trazer as informações do esporte, em especial do futebol. Ontem teve encerramento da segunda rodada do Brasileirão e o Alisson traz para a gente aí os gols e os detalhes dessa segunda rodada. Uma boa noite, Alisson.
Boa noite, Pato. Boa noite a todos. Rodada em que os mandantes se deram bem. São Paulo, Inter e Vasco venceram os jogos. No Morumbi, o São Paulo venceu o Fortaleza por 1-0. Daniel Alves aproveitou o cruzamento na área e marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo. Final, São Paulo 1, Fortaleza 0. Em Porto Alegre, o Santos visitou o Internacional. Guerreiro marcou o primeiro do Inter, 1-0. E Edenilson deu um leve toque para encobrir o goleiro santista. Final no Beira-Rio, Internacional 2, Santos 0. E em São Januário, o Vasco fez a estreia no Brasileirão e começou bem. Felipe Bastos aproveitou a sobra e fez o primeiro do jogo, 1-0. E cobrando falta, de novo ele, Felipe Bastos marcou o segundo dele e também o do jogo. Final, Vasco 2, Sport 0. E amanhã já começa a terceira rodada do Brasileirão. Às 7 da noite, o Grêmio recebe o Corinthians em Porto Alegre. Em Curitiba jogam Coritiba e Flamengo, no Couto Pereira. O jogo é às 7h30 da noite. E às 9h30, o Palmeiras recebe o Goiás na Arena Palmeiras. Pato, esses são os destaques desta sexta-feira. Segunda-feira eu trago os gols, os lances e todos os resultados dos jogos. Legal, Alisson. Muito obrigado. Até segunda, então, com todos os gols aí da terceira rodada do Brasileirão. Uma boa noite para você. Boa noite, Pato, e um excelente final de semana a todos. Para você de casa, muito obrigado pela companhia. O Mundial News desta sexta-feira vai chegando ao fim. A gente volta a se ver na segunda-feira. Um ótimo fim de semana e uma ótima noite para você. Estou de volta para falar do Sonoquality, só que agora Sonoquality, que já era muito bom, ficou ainda melhor. Pela qualidade, pelo que oferece, mais de 20 tipos de massagem, 12 tratamentos de saúde, e é direto da fábrica, tá? E planos, melhoraram também os planos de pagamento acessível a aposentados, aos que têm uma renda menor. Sonoquality está especial. E você pode acessar 0800 608 8118 e você vai se informar, você